essa coisa existe ou não existe? Então, Deus existe ou não existe? Lembra que eu comentei o estudo passado que, mesmo que algo não exista, eu preciso dar um nome para esse algo para discutir sobre ele. Até para dizer que algo não existe, eu tenho que dar um nome, né, para a coisa. Então ele dá um nome e agora a gente vai ver, bom, Deus existe ou não? A gente sabe que isso é uma discussão na filosofia e mesmo na sociedade. Tem as pessoas que acreditam que Deus existe, tem as pessoas que acreditam que Deus existe e outras que acreditam que Deus não existe, né? Claro que a maioria das pessoas acreditam que Deus existe. Mas ele vai tratar justamente disso. Como é que eu faço para saber as chamadas provas da existência de Deus? Como é que eu posso encontrar argumentos que façam eu acreditar que Deus existe, né? Então, por isso que ele trata justamente sobre isso já no item 4. A gente vai tratar um pouco sobre a ideia de prova, né? O que significa prova dentro de uma teoria, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia equivocada sobre isso, mas eu vou ler o item 4, aí eu comento já um pouco para não ficar só eu falando muito. Então vamos lá. O item 4, Kardec pergunta, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha que pergunta importante para a história da filosofia, né? Para o pensamento humano. E aí os espíritos respondem, tá? Entre aspas, resposta dos espíritos, né? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. E aí tem um comentário de Kardec, eu já vou ler também, Laura, o comentário. Aí Kardec agora comentando, né? Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, a gente vai começar a construir o argumento espírita da existência de Deus, lembrando mais uma vez que essa ideia de construção, a prova da existência de Deus, não foi o Espiritismo que iniciou. Outras filosofias vão ter essa mesma visão, em que eu descubro Deus, eu descubro a sua existência olhando para a sua criação. Então aqui vem o primeiro ponto. Eu vou olhar para o universo e através da criação de Deus, eu vou descobrir Deus. Então esse é o primeiro ponto. Eu descubro Deus olhando para a sua criação. Eu chego na causa olhando os efeitos. Então essa é uma coisa muito interessante. Eu olho para o universo, como ele está dizendo aí, e eu aplico um axioma. Ele diz, né, que qual é esse axioma? Não há efeito sem causa. Então eu vou usar esse axioma, eu vou aplicar ele para descobrir a prova da existência de Deus. Aí alguém pode estar perguntando, bom, o que é axioma? Desculpe. O axioma, né, é justamente esses são, é como se fosse um critério, né, um princípio que eu uso como um critério para analisar alguma coisa. É um ponto de vista, é um princípio dado em que eu uso ele, eu aplico ele para estudar alguma coisa, para explicar algum fenômeno, alguma coisa. Então, por isso que ele diz, é um axioma que a gente aplica às nossas ciências. As ciências, todas as ciências, elas são construídas baseado nesse axioma, nesse princípio, nessa espécie de regra, maneira, critério que eu uso para estudar o universo, a natureza, as coisas. Então eu digo assim, todo efeito tem que ter uma causa. Todas as ciências são baseadas assim. As ciências, cada uma estuda uma parte da natureza, mas todas elas usam essa mesma lógica, que todo efeito tem uma causa. Ela olha para os efeitos e, ao estudar os efeitos, ela vai descobrindo as causas.
todas as ciências são assim. O que os espíritos estão dizendo é, se você quer encontrar uma prova de que Deus existe, use esse mesmo critério, esse mesmo axioma, que você vai chegar a Deus. Então ele diz, eu tenho que olhar para o universo e eu aplico o axioma. Bom, eu estou vendo a natureza, o universo, os mundos, e o axioma diz, bom, todo efeito tem uma causa. Qual é a causa do universo? Então, o universo tem que ter uma causa. Essa causa, quando eu vou estudando, aprofundando, eu vou ver que a causa primeira da existência do universo é Deus. Então, essa é a primeira ideia que eles colocam. Eu uso a própria razão, o próprio raciocínio, a gente tem que olhar, como ele diz ali, né? Basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. Então, eu vou olhar para o universo e perguntar, qual a causa do universo? E essa causa vai ter que ser Deus. Se eu não admito uma causa para o universo, eu não estou aplicando esse axioma que ele diz para aplicar aqui. Eu estou negando o axioma. Agora, o problema é que esse axioma, esse critério, né, essa lógica do efeito sem causa, ele faz parte da própria razão. A razão, ela justamente ela busca sentido para as coisas. O ser humano, ele sempre busca sentido e explicação para as coisas. Então, é muito forte eu tentar negar esse axioma, eu tentar não achar uma explicação para o universo. É próprio da razão tentar achar uma explicação. O que a gente vai ver daqui um pouco é que muitos filósofos vão negar a existência de Deus, porque o olhar que eles vão fazer para o universo é um olhar equivocado. É como se esta razão que vai olhar para o universo e descobrir Deus, ela vai estar alterada, deformada. A gente vai ver isso. O que vai levar à descrença em Deus é um problema na razão. Mas, basicamente, a primeira ideia é essa, gente. Busca naturalmente a razão das coisas, procurando a causa das coisas. E quando a gente olha para o universo e busca a causa, eu vou achar Deus. Porque eu não colocar Deus como uma causa, como ele diz, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Quando eu nego que esse princípio, é justamente quando eu digo que é obra do acaso, né? Mas é uma contradição. É eu abandonar esse princípio. Agora, claro, a gente vai ver por que muitas pessoas vão aplicar a razão e mesmo assim não vão achar a prova da existência de Deus. A gente vai ver que aí é um problema na razão, ela está aplicando isso de uma maneira incompleta ou equivocada. Isso a gente vai ver depois. Mas a princípio começa assim: eu vou usar a razão para deduzir, do ponto de vista lógico, a existência de Deus. De primeiro momento é isso. Vou passar para vocês comentarem, depois a gente vai caminhando, né, passo a passo. Então, tem muita coisa interessante para comentar aí, não é? Primeiro, como o Michel falou, né, um axioma. Axioma é uma verdade autoevidente, né? Porque o conhecimento tem que partir de algum lugar, né? Isso é muito comum na matemática. O conhecimento tem que partir de algum lugar. Então, você parte de uma verdade autoevidente. Né? Você tem que partir de algum lugar, senão você retrocederia infinitamente. Né? Então, isso é um axioma. Então, ele diz, é um axioma que aplicais às vossas ciências, né? Porque a ciência é justamente isso. É procurar a causa dos fenômenos, a explicação dos fenômenos, né? Sem esse axioma do efeito da causa, não haveria ciência. Né? Você poderia ver um trovão caindo, você poderia falar, não, é o acaso. Não tem causa, né? Não teria ciência. Então, através desse axioma, né, se a gente for voltando em causa e efeito, a gente vai chegar nessa causa primeira, né? Porque se a gente retrocedesse infinitamente,
a gente nunca encontraria uma explicação para a origem